aqui no 10º mandamento, seguindo então as exposições, as perguntas do nosso Catecismo Maior de Westminster. E hoje é a pergunta 148, que diz assim: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? E a resposta que o Catecismo dá é: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Ou seja, é esse estado então de inquietação que ocorre dentro de nós. É isso que ele chama por cobiça. Cobiçar é o desejo de querer possuir algo que não lhe pertence. Você é movido por isso. E é interessante notar que ela é entendida sempre no Antigo Testamento como um ato primeiro antes de um pecado mais grave. Veja só, aquele quem comete adultério já adulterou primeiro no seu coração. Isso ele chama de cobiça. Aquele que rouba, ele desejou possuir algo já no seu coração. Então, em síntese, o que o 10º mandamento faz? Vocês não cumpriram? Vocês não estão olhando agora todos os outros mandamentos de maneira externa? Pois bem, agora eu quero que vocês o cumpram de maneira interna. E a cobiça, ele olha exatamente por esse aspecto. Antes de você desejar algo que é do outro, e aqui seja algo que é tanto do Senhor, ou algo que também é do meu próximo. Por isso que ele é o clímax dos 10 mandamentos, ele fecha os 10 mandamentos, é como resolução. A síntese final é o seguinte: se você quebra um mandamento, você quebrou todos os outros. E qual que é esse mandamento que você quebra? Não cobiçarás. Porque ele começa aqui dentro, essa realidade interna. Isso se mostra que essa ênfase do pensamento é colocado como o nosso irmão Daniel, o presbítero Daniel já expôs em Romanos 7, que confirma exatamente essa realidade, que associa este mandamento aos pensamentos, uma realidade interna nossa, que embora a gente viva em práticas, mas se o meu coração não tem a disposição adequada, a prática se torna nula. E essa exortação grande que nós vemos ao longo do Antigo Testamento, até mesmo com a prática litúrgica, qual era o valor de prestar um sacrifício a Deus se de fato não havia um arrependimento genuíno de coração? Qual era o sentido? E o Senhor exorta: eu quero corações contritos. Não é sacrifício que eu me agrado, mas sim de corações que confessam, que se arrependem. É exatamente esse ato. Mas veja que a cobiça ela pode ser observada basicamente com 2 sentidos maiores. Um é vista, por exemplo, em Êxodo 34, verso 24. Por favor, abram e acompanhem a leitura. Êxodo 34, verso 24. É importante essa compreensão para entendermos o que o mandamento está proibindo. Porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Qual que é o detalhe aqui? O povo tinha necessidade de sair da sua localidade para se aproximar exatamente do lugar de adoração a Deus. Eles faziam isso 3 vezes por ano. E como é que ficava a terra então? Desprotegida. Deus está prometendo então para o povo aqui nesta ocasião que ninguém cobiçará, ou seja, ninguém desejará possuir a sua terra para então tomá-la enquanto eles estiverem ausentes indo adorar ao Senhor. É esse tipo de promessa. Outra ocorrência que é importante é aquela que nós lemos na liturgia, no Salmo 68. Observe Salmo 68, verso de número 17. Verso 16. Porque olham com inveja
os montes elevados para o monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Ele pergunta então, por que olham com inveja, ó montes elevados? Porque Deus escolheu o monte Sinai para ser o lugar da sua habitação. Os outros montes olham aquilo e olham com qual desejo? Com qual sentimento? De inveja. Veja só o detalhe então, o que o mandamento então de fato nos coloca, e é exatamente porque a gente chega a essas conclusões, são os mesmos termos no hebraico. O que o termo então proíbe? Aquele desejo de possuir algo que eu não tenho e eu ter um sentimento de inveja por algo que eu também não tenho. Essas duas realidades que são expressas. Deus, ao fechar o decálogo com com esse mandamento, garante que os mandamentos são agora não só cumpridos de maneira externa, mas também de maneira interna. É maneira total, então, que ele expressa. E a cobiça, veja que detalhe interessante, ela é o sentido oposto dos mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar o próximo. Porque eu desejo aquilo que é do Senhor ou eu desejo aquilo que é do meu próximo. Observe que o ponto aqui não é o desejar. Observe que quando Deus criou o homem, colocou-o no jardim, e a leitura, se você ler em Gênesis 2, verso 9, ele fala que quando ele colocou as árvores no jardim, elas eram árvores desejáveis, desejosas. Ou seja, aquele que batia o olho sentiria desejo por ela, algo que era prazeroso. O homem, quando viu sua mulher, se alegrou e a tomou por mulher, né? Ele se alegrou, né? Veja que há um certo desejo que é correto. Qual que é o limite, então, desse desejo? O outro. Aquilo que é do outro. O alvo do mandamento não é o bem em si. O alvo do mandamento é aquilo que é do outro. Não tem problema você desejar ter uma BMW, por exemplo. Não tem problema nenhum. O problema é você ter a BMW do fulano de tal. Aquela. O problema é você não querer, eu ter uma esposa desejável aos meus olhos, claro. O problema é se ela é do outro e eu que desejo a esposa do outro. Veja, não é isso que o mandamento não impede qualquer desejo, certo? Mas aquilo que pertence ao outro. Exposto isto, observe que o desejo se torna pecado quando deixa de incluir o amor para com Deus, para com o próximo. Quando eu desconsidero quem é Deus, quando eu desconsidero quem é o meu próximo, eu então desejo aquilo que é dele. Só porque é dele, não porque eu quero aquilo exatamente. É esse sentimento então que vem da inveja e causado também por possuir. Por quê? Devemos amar a Deus o bastante para então estarmos satisfeitos com aquilo que Ele nos dá e o próximo o suficiente para não invejar. É a síntese então desse mandamento. Então esse mandamento revela algo profundo. O pecado começa no desejo desordenado. A lei não regula apenas o comportamento, mas regula afeições. Aquilo que está lá internamente. Por isso, meus irmãos, o tema da nossa exposição nesta manhã é o cuidado com o coração que cobiça. E observe que, porque a cobiça começa no coração, se espalha pela vida e destrói tudo ao redor. Olha e observe a estrutura deste mandamento. Ele começa com o seguinte ponto: a cobiça nasce dentro de você. Diz assim o mandamento, Êxodo 20, verso 17: não cobice a casa do seu próximo. E é enfático, porque ele repete esse mesmo termo de novo. Observe, não cobice a mulher do seu próximo. Quando ele faz esse tipo de ênfase, ele quer o quê? Chamar a tua atenção. Ele diz a mesma estrutura, ele apresenta duas vezes. Ele coloca diante de você, olha, não cobices. Quem não cobices? Tu.
E na ocasião, deixa eu lembrá-los, é o próprio Deus falando. Deus não falou no plural. Vós não cobiçais. Não. Você, tu, não cobices. É aquele sentimento direto. Ele, olho por olho, Deus falando com você. Isso explica a razão de todo o povo no verso 18 ficar pavorosos. Ficaram temerosos diante dessa voz que eles ouviram, que parecia relâmpago, som de trombeta fumegante. E aí eles pedem, Moisés, sobe lá, escute a voz por nós, porque nós não estamos suportando. É esse sentimento de confronto, de exatamente essa realidade interna que expressa, porque o pecado começa aonde? E o Senhor Jesus já disse? No coração. Não é o que está externo que é sujo, mas é o coração. Começa no coração o pecado. E essa exposição, então, ele diz, não cobice. Por quê? Porque está aí dentro o problema. Não é lá fora. O problema não é a música que você escuta. O problema não é o filme que você assiste. O problema é aquilo que o seu coração reage, responde a estas coisas. Entende? O pecado do outro, se ele está cometendo imoralidade, se ele está cometendo atos obscenos, usando-se de palavras torpes, ele está cometendo aquele pecado. Mas eu pergunto, o que aquilo tem a ver com você? Aquilo só se torna pecado no teu coração por conta da cobiça, porque aquilo te seduz. Talvez haja em você aquele sentimento de proceder igual. Essa é a profundidade do não cobiçarás. Começa aqui. Não adianta eu fazer rituais de purificação, lavar as minhas mãos, enquanto aqui dentro está impuro, cheio de sentimentos cobiçosos. Se o meu coração é dominado pela cobiça, então aí já começou o pecado, aí começou o problema. O pecado não começa na mão, mas começa no coração. Então, antes de ser ação, é intenção. Esse é o não cobiçarás. Em segundo lugar, irmãos, para corrermos aqui, não perdemos o tempo, a cobiça mira o que não é seu. Observe, ele começa com, primeiro, não cobice a casa do seu próximo. E depois ele parte para uma noção mais particular. O que ele quer dizer, a casa do seu próximo? A casa era exatamente aquele conjunto, ele está falando de uma residência física, mas está falando de toda a propriedade que alguém tinha e possuía, inclusive sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ele está falando do templo, da casa onde ele mora, onde ele dorme, ou ele está falando da sua família, dos seus conjuntos de bens, tudo aquilo que ele possui? É nesse sentido, nesse segundo sentido, aquilo tudo que ele possui, sua família, os seus bens, tudo aquilo. Então ele parte de um conceito geral, mais genérico, e depois ele começa a especificar. Veja que ele diz assim, não cobice a casa do seu próximo, depois não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem seu jumento. E veja que interessante, ele sai de um conceito geral, vai para particulares e conclui no sentido de totalização. Aí ele diz assim, não cobice coisa alguma que pertence ao seu próximo. Ou seja, tudo que é do outro. Tudo que é do outro. Esse movimento é interessante. Se você abrir em Deuteronômio capítulo 5, quando ele repete esse mesmo mandamento, ele vai começar numa ordem diferente. Em primeiro lugar vem, não cobice a mulher. E aí depois ele vem assim, não desejarás a casa, ele muda o termo. É outra palavra já. Mas aí a ênfase é trocada, porque o mandamento aqui ele quer reforçar o aspecto mais geral, que faz o movimento do particular para o total, e do mandamento ele já está especificando, lá em Deuteronômio ele já está olhando, olha, especificamente, olhe para isso. Isso daqui, se você fizer, quando entrar na terra que haverá de possuir,
e você cobiçar a mulher do teu próximo, isso gerará um problema. Porque comoverá, causará dano à própria sociedade. Por isso que ele começa lá com não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aqui ele começa olhando no aspecto mais de totalização geral deste mandamento, como um princípio universal, como são os 10 mandamentos. E essa estrutura, ele parte então da estrutura social, das relações pessoais, ou seja, quando eu falo da minha casa, propriedade, bens, eu estou falando de uma ordem social. Quando eu particularizo isso, as minhas relações pessoais, minha esposa, meu gado, meu jumento, e aí eu vou para o geral, eu tenho esse aspecto, então, que a cobiça sempre ultrapassa os limites que Deus estabeleceu. Veja que interessante, cobiçar é desejar e viver a vida do outro. A ideia, então, deste mandamento é exatamente de eu querer atravessar os limites que Deus... Peraí, o Senhor não te deu uma casa, todo um conjunto de família, trabalho, essa ordem toda? Não te deu familiares, esposa, não te deu bens? Por que você quer cruzar esse limite? Por que você quer possuir algo que não é teu? Esse mandamento confronta então essa realidade. Por isso que esse segundo ponto, a cobiça, mira exatamente o quê? Aquilo que não lhe pertence. Aquilo que é do outro. Por isso que é esse desejar viver a vida do outro. Grande desafio para nós é isso. Porque com frequência podemos olhar para o outro e a felicidade do outro ser motivo de nossa tristeza. Eu já vi muito isso acontecer. Simplesmente, eu me recordo de certa feita, estar numa loja lá comprando roupas, e do nada, uma mulher olha para o espelho e começa a chorar. E o ponto é sempre o detalhe de a razão do porquê essa mulher estava chorando. Não é porque ela não estava comprando nada. Estava comprando. Mas é porque há nela um sentimento de comparação. Eu não estou do jeito que eu queria estar, como fulano de tal está. E diante de nós, isso daqui é uma sociedade que é performática. Nós vivemos seguindo blogueiros que ficam lá expondo status de vida, padrões de vida, e ficamos almejando. Certa feita, olhando uma dessas blogueiras que expõe, ela falou assim, olha, eu não estou aqui para te iludir a viver como eu tenho. E ela falou, olha, eu tenho patrocínio disso, eu tenho patrocínio daquilo, eu tenho patrocínio daquilo outro. Você realmente acha que você vai viver assim como eu? Sem ter esse patrocínio todo que eu tenho? Ela foi honesta. Mas é porque muitos correm nessa mesma ilusão. Ah, se eu conseguir, o outro também consegue. Cuidado. Para que isso não se torne cobiça. Para que esse padrão não se torne cobiça, esse sentimento ganancioso, de inveja, de querer possuir e viver a vida que é do outro. Isso reflete exatamente um descontentamento com aquilo que eu tenho. Meus irmãos, vivam suas vidas. Vivam suas vidas. Eu tenho um irmão gêmeo, claro, vocês observam isso. E a pergunta sempre que fazem, como é que é? Vocês pensam igual? Meu irmão, se você puxar minha digital é diferente da dele. Eu sou um indivíduo, Deus me fez. Eu tenho a minha singularidade, e essa é a beleza da criação de Deus. Nós somos seres singulares. Deus me deu uma vida, me chamou à existência, cada coisa. Assim também como as estrelas, Deus as tem pelas mãos e conta e chama elas pelo nome, cada uma delas. Não é maravilhoso isso?
Viva a vida que Deus te deu. Não queira viver a vida do outro. Não cobices. Em terceiro lugar, meus irmãos, nosso último ponto, a cobiça nunca se satisfaz. Veja, ela sempre almeja aquilo que é do outro, então ela é o servo, a serva. Isso é interessante do texto, porque ele não se contentou apenas ter o homem, mas também a escrava. Ele não se contentou também ter o animal macho, mas também o animal fêmea, que é do outro. Não tem limite isso, a cobiça não tem satisfação, ela sempre é um desejo desenfreado, que sempre vai corroborar e cair em outros atos. E nós vemos que, por exemplo, pessoas que têm uma vida escravizada em pornografia, qual que é a tendência delas, aonde elas vão culminar? Em prostituição. É sempre o mesmo caminho. Nunca para, nunca é só aquilo. O desejo, ele é sempre esfomeador. Ele é sempre algo que busca satisfação plena. Isso tem exatamente a ver com aquilo que nós somos criados. É interessante que o termo hebraico, quando Deus criou o ser humano, ele diz assim, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E lá no capítulo 2, Deus soprou-lhe nas narinas e ele passou a ser alma vivente. Essa palavra nefesh, né? Ele tornou nefesh hayah, que ele aparece no hebraico, ele se tornou garganta. Olha a simbologia que é expressa. E a garganta, para eles que são visuais, é onde nós recebemos o quê? O alimento, onde nós matamos o quê? O desejo por comida. O que o ser humano ele é? Ele é fome. Ele deseja ter, ele deseja possuir. E se ele não administra isso corretamente, se ele não está com o coração posicionado no lugar adequado, dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, o que colocará freio nele? Nada. Porque no último, o ser humano foi feito para se satisfazer no Deus que é eterno. Por isso que ele é imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, reverbera a necessidade de espelhar quem Deus é. Enquanto a gente não faz isso, nós continuamos nesse grande vazio, buscando esse preenchimento. E nada sacia, nenhum tipo de prazer. Porque tudo são meio contingenciais de Deus e não o meio que de fato expressa a totalidade do nosso ser. Em síntese, esse terceiro ponto, a cobiça nunca se satisfaz, é porque a cobiça ela é expansiva. Ela sempre cresce. Ela nunca se satisfaz com aquele pouco. E isso é assim com qualquer vício. Pessoas que são viciadas em beber café. Vou trazer exemplo do café porque eu sei que ninguém fuma aqui. Mas o café, por exemplo, tem pessoas que bebem café, não conseguem começar o dia bem se não tomam uma xícara de café. Começa a dar dor de cabeça. Olha a necessidade que passa a pessoa. Nós perdemos o jeito correto e adequado de se relacionar com as coisas da criação. Por conta que a cobiça, ela é expansiva, um desejo desenfreado. Então, quem cobiça um pouco termina querendo tudo. Essa é a grande realidade. Para nossa conclusão, meus irmãos, em resumo, a cobiça começa no coração, ultrapassa os limites que nunca deve parar e ela não para de crescer. Então, aplicando isso para nós, vigie os seus desejos. O coração importa, o sentimento que carrega as suas ações importa. Então observe, qual que é o seu sentimento? Qual é o seu desejo? Vigie. Segundo lugar, aprenda o contentamento. Não queira viver a vida que é do outro. Se contente com aquilo que o Senhor lhe deu. O Senhor deu
o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Assim como Jó, tem a mesma disposição. Celebre o que Deus deu a você, tenha gratidão pelo aquilo que Deus te deu. Francis Schaeffer diz no seu livro A Verdadeira Espiritualidade: se o contentamento e as ações de graças desaparecem, não estamos amando a Deus como deveríamos. E o desejo apropriado tornou-se cobiça contra Deus. Essa área interior é o primeiro ponto da perda da espiritualidade verdadeira. A exterior é sempre apenas resultado disso. A verdadeira espiritualidade é vivida onde? No coração. O resultado é o que a gente vê. É os frutos. É os frutos do Espírito que nós lemos lá em Gálatas. É exatamente isso. Então, concluindo, meus irmãos, a lei termina aqui. Exatamente aqui, no coração. Marcando que, olha, está vendo esses 9 mandamentos? Você pode cumpri-los externamente. Mas se não cumprir aqui, você já descumpriu todos. É a grande síntese desse mandamento. Porque Deus sabe, Ele governa os seus desejos. Ele governa toda a sua vida. O texto busca, então, regular o coração humano, proibindo qualquer desejo que viole os limites estabelecidos por Deus, na ordem relacional, na ordem social, abrangendo absolutamente tudo o que pertence ao próximo. Essa, então, é a grande síntese desse mandamento. Então, tenhamos, irmãos, essa disposição, esse cuidado de ser vigilante com os nossos desejos. Lembrando esses princípios. Seja grato a Deus aquilo que Ele te deu, inclusive a vida que Ele te deu, as coisas que Ele te deu. Essa disposição de gratidão nos ajuda a não querer cobiçar aquilo que pertence ao outro, a não querer viver a vida do outro. Temos então essa disposição para a glória do nosso Deus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo se despede da igreja com a bênção, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus os abençoe, irmãos. Aqui encerramos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Teremos então aqui 5 minutos para